Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos. Noite a todos, né? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de semana passada, que foi falado sobre humildade, né? E tem o capítulo 7 do livro aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte de instrução dos espíritos, que é maravilhoso sobre essa questão do orgulho e da humildade, uns puxão de orelha bem dado, mas faz assim um chamamento de atenção muito, muito intenso, muito interessante, na verdade. E apesar desse evangelho já ser escrito há tanto tempo, ele é tão atual, né? A gente parece que lê o que está escrito e parece que foi escrito hoje, né? Na realidade de hoje. Que os problemas permanecem, na verdade, né? Os problemas continuam. Muito pouca coisa mudou, infelizmente, né? E esse capítulo 7 fala dos bem-aventurados, os pobres de espírito, né? Tem umas falas muito interessantes. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, para fechar com a aula de semana passada. Na verdade, até eu deveria ter trabalhado os dois juntos, porque na semana passada a gente trabalhou no livro, né, do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Então, ali também tinha um capítulo falando sobre a humildade foi o que nós trabalhamos na aula passada. E para fechar e falar um pouco mais, então, com essa parte do capítulo 7 do Evangelho. E dizer a vocês assim que muitos espíritos, através de psicografias, o próprio livro dos espíritos, no Evangelho, todos colocam que o orgulho é a chaga da humanidade. O orgulho é o que impede a nossa evolução. O orgulho e o egoísmo, né? Quem tem essas vicissitudes, esses defeitos morais, e todos nós temos, né? Ter o orgulho, alimentar esse orgulho e esse egoísmo, nos coloca na classificação dos espíritos a mais baixa de todas, que é a terceira ordem, né? Justamente por conta do orgulho e do egoísmo. Então, é uma coisa que a gente precisa, se quisermos evoluir, não tem outro caminho. Nós precisamos sepultar o orgulho, precisamos sepultar o egoísmo. Obviamente que é um processo muito longo, muito longo. É um trabalho de formiguinha, mas que ele precisa ser feito diariamente. E o primeiro passo, né, é parar de se fazer de inocente. O primeiro passo é reconhecer que a gente é sim orgulhoso, que a gente é sim egoísta, a gente é vaidoso, a gente quer destaque, a gente quer atenção. Ah, não, não sou. Não, sabe, não falo por mim, obviamente, me perdoe se tiver alguém assim tão evoluído aqui entre nós que possa encher a boca e dizer que não sofre, né, desses males, mas eu sofro de todos eles, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja, tudo isso faz parte da minha personalidade, né? E o nosso maior desafio é esse. Primeiro é aceitar que nós temos esses defeitos, não, como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Mas e a gente tem que aceitar que eles existem em nós, porque se eu, enquanto eu não reconhecer, eu não vou nem me empenhar em mudar, porque se eu não reconheço, eu não enxergo, eu vou mudar o quê? Se para mim está tudo bem, né? Então é por isso que a gente vai bater novamente. Eu vou seguindo e vocês, cada vez que quiserem interromper, que quiserem dar uma contribuição, sempre muito bem-vindos, tá? Então, a instrução dos espíritos começa por Le Cordel, eu não sou muito boa no francês, né? Deixa eu só deslocar isso aqui que é para. Deixa eu ver aqui. Deixa eu movimentar isso aqui que é para não me atrapalhar aqui nos slides. Esse Le Cordel era um religioso dominicano que viveu de 1802 a 1861. E já em 1863, ou seja, 2 anos depois do seu desencarne, ele já se comunicou, ele já auxiliou, né, na escrita do trabalho no livro dos Espíritos e do Evangelho também. Então ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos.
Que grandes exemplos esses que a gente tem de humildade? Começar por Jesus, obviamente, né? Depois nós temos tantos outros que mostraram o caminho certo, começando pelos apóstolos, o próprio Paulo, né? Paulo de Tarso, que apesar de toda a sua trajetória antes de se converter, antes de ser tocado por Jesus, né? Mas depois que ele resolveu arregaçar a manga e evangelizar, ele se tornou também um exemplo de humildade, porque o maior exemplo de humildade que a gente pode ter, que esses grandes exemplos, esses grandes homens e mulheres nos trouxeram, é justamente esse, é a questão da submissão à vontade de Deus. Então, porque se eu aceito que eu sou submissa, se eu aceito essa submissão, se eu aceito que eu tenho que fazer essa vontade, e aceito de bom coração, isso aí já é um exemplo, uma atitude de humildade. Por quê? Porque o oposto disso, que é o orgulho, seria o quê? Eu me achar Deus, eu me achar importante, eu me achar sabedor de tudo, que não preciso aprender nada, que tudo sei, posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, né? Então, assim, ó, ou eu sou submissa à vontade de Deus no dia a dia, aceitando as provas, enfim, os desafios, evangelizando sempre que possível, levando o evangelho através de exemplos, né? Esse seria é um exemplo bom de humildade, né? Teríamos também São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, a nossa própria Santa Paulina, né? Então, acho que tem vários exemplos de humildade que a gente tem para seguir. Mas a gente não segue, a gente pensa assim, ah, São Francisco de Assis, ah, mas era São Francisco de Assis. Ah, Madre Teresa, ah, mas era Madre Teresa, como se fossem pessoas diferentes de nós. Não são, são pessoas como nós, né? Não dá nem para dizer se considerar o apóstolo Paulo, por exemplo, eu acredito que nenhum de nós estaria naquele momento tão comprometido com o mal quanto ele estava, porque ele perseguia cristãos, ele matava, nossa, sabe, era um caçador de cristão. Mas por quê? Porque ele achava que ele estava agradando a Deus, ele estava servindo a Deus, então por isso que ele se empenhava daquele jeito, né? Mas se ele, com toda essa, digamos, essas manchas, né, com todo esse mal dentro de si, tanta crueldade sendo praticada, se ele conseguiu virar o jogo e se transformar, né, numa pessoa humilde, uma pessoa benevolente, um grande cristão, né, um grande evangelizador, porque nós também podemos, né? Porque eu acho que nenhum de nós é tão endividado nesta existência, digamos assim, que tenha feito tanto mal nessa existência, que não possa virar, que não possa assim se transformar, né? Então a gente tem sim exemplos, mas a gente acha que eles estão muito longe, que não tem nada a ver conosco, que nós não somos capazes disso, e na verdade a gente é capaz disso e muito mais. Porque a humildade, ela está dentro de nós. A gente não precisa ir buscar, eu não preciso estudar, eu não preciso, sabe? Ai, cadê a humildade? Ela já está em nós. Tudo está em nós. A Maria Laura gosta muito sempre de falar isso, né? A gente tem tudo. Então, a humildade está ali. Ela foi enterrada, como eu falei na aula passada, por várias existências de soberba, de orgulho, de vaidades, né? Mas agora é hora de desenterrar, é hora de buscar ela, deixar ela vir à tona, né? E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Será que eu consigo ser caridoso sem ser humilde? Ah, não, mas eu vou ali, eu posso dar um. Ah, mas eu sou uma pessoa caridosa. Nossa, eu nunca deixo ninguém que bata a minha porta sai de mãos vazias. Eu sempre dou esmola, eu sempre ajudo. Mas se eu não tenho a humildade dentro de mim, se eu não sou uma pessoa humilde, essa caridade é uma caridade disfarçada. Por trás dessa caridade, se a gente for analisar de verdade na sua essência, né, ela é, digamos, uma humildade mascarada, porque se eu ajudo o próximo, me sentindo assim, nossa, que bom que eu posso ajudar, que bom que eu tenho, no fim, assim, se eu analisar esse meu pensamento bem direitinho, é porque eu vou estar me sentindo superior a ele.
né? Quando muita gente não critica ainda, faz a caridade, pô, mas um rapaz tão novo, bem podia estar trabalhando, tá? Sabe? Então a gente tem aquelas coisas que passam pela nossa cabeça e esses pensamentos é que nos mostram que realmente nos falta humildade. Por quê? O que que é humildade? A humildade é aquele sentimento que nos nivela. A humildade nos mostra que somos todos iguais. A pessoa humilde, ela tem esse entendimento. A pessoa humilde, ela entende que ela não é superior a ninguém, que nós todos somos iguais, feitos da mesma essência, mas que nesta existência, como se fosse uma. Vamos comparar uma existência como uma peça de teatro, por exemplo. Nessa existência, eu estou vivendo um personagem, mas numa outra existência, numa outra peça, eu posso estar vivendo outro personagem. Hoje eu posso estar ali, né, vivendo um personagem luxuoso, grandioso, sábio, rico, né? Mas numa outra peça, numa outra existência, eu posso estar numa outra condição, pedindo esmola, né? Sendo, me humilhando para ter o que comer. Então, isso é uma realidade. A gente sabe que nós viemos de muitas existências já. Nós somos seres milenares e não sabemos nem quantas ainda virão pela frente. A gente não faz ideia, né? Então, assim, ó, é, eu tinha esse hábito de criticar, de julgar, na verdade, né? Julgar depois criticar, obviamente. Principalmente quando eu via rapazes novos, assim, sabe? Moças pedindo esmola, né? Em sinaleiras, ou eu pensava, bem o que eu falei para vocês há pouco, nossa, por que que essa criatura não vai trabalhar? Tá ali forte, saudável, por que que não vai procurar um emprego para, né, para levar uma vida digna? Eu tinha esse. Hoje eu estou mudando um pouco, claro, porque a gente, afinal de contas, a gente estuda com esse objetivo da transformação. Mas veja bem assim, ó, quem garante que eu já não fui um pedinte de sinaleira? E quem garante que eu não vou ser ainda? A gente sabe que é uma roda, né? Uma roda viva que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. A gente já pode ter sido de tudo e pode vir a ser tudo ainda. Então, a gente não o esquecer dessa igualdade de condições, que todos nós somos iguais, apenas vivendo personagens diferentes. Mas todos nós somos iguais. Todos nós saímos do mesmo lugar, fomos formados né? Temos a mesma formação, a mesma essência, a mesma massa corporal, o mesmo sangue. Todos nós somos iguais, né? Agora, nessa existência, nós estamos nessa condição. Na próxima, só Deus sabe. Via de regra, o que eu mais critico, o que eu mais julgo hoje é o que eu vou vir a ser amanhã, né? Porque a gente às vezes tem que sentir na carne, né? O sofrimento que a gente causou, né? A condição que a gente julga, a gente tem que ir lá e sentir para depois poder dizer, nossa, realmente, olha, né? Tanto que eu critiquei, agora estou aqui igual. Até vou usar exemplo hoje, que hoje na visita da minha mãe, o meu pai sempre encheu a boca. Ele dizia, meu pai é italiano, já de 80, vai fazer 81, bem turrão, daqueles, né? Bem antigo, e ele sempre dizia assim, ó, jamais, nunca vou aceitar colocar a mãe de vocês no asilo. Nunca, porque ele chama de asilo, que é a casa de repouso, né? E nunca, nunca. E eu lá atrás, há muitos anos, já dizia para eles, pai, nunca é uma palavra, né? Nunca é muito tempo, a gente não sabe o que vem pela frente. Não, mas não vou aceitar, vocês podem, sabe? E ele até. Aí hoje eu lembrei isso, ele lá, na condição, né? Aí ele chorou, porque ele tá bem chorando, tá bem emotivo. Isso tá aí, né, pai? A gente que dizia que não quer colocar, mas chega um ponto que a gente não tem condições. Então, a vida é uma grande escola, né? A gente não deve dizer nunca e nem sempre. Eu sempre digo, sempre de novo, né? Mas o sempre e o nunca são palavras que não existem na realidade. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas é justamente isso, assim, a principal lição da humildade. Todos nós somos iguais, gente, não se iludam. A gente pode estar numa condição melhor hoje, mas isso não quer dizer nada, né? Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Então,
é bem o que a gente falou. Eu posso até fazer uma caridade, mas se eu não tenho humildade, eu só estou disfarçada de pessoa humilde. Mas na verdade eu não sou. Então eu estou fazendo atos, eu estou, digamos, executando atividades como forma de me esconder, como forma de ocultar quem realmente eu sou, né? Porque o que vale mesmo, como até na aula passada a gente conversou com o Cezinha, o que vale mesmo é a nossa intenção, o que realmente nos move para fazer qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer. Eu lembro já faz bastante tempo uma aula que entrou em discussão, a Tati, acho que a Tati Tessarolo participou também desse embate que a gente teve sobre essa coisa assim, tô chegando lá na sinaleira, já vem um pedindo, nossa, de novo, acabei de passar numa sinaleira, já vem outro, dou ou não dou esmola, sabe? A gente entrou nessa discussão, não sei se vocês lembram, e aí veio bem aquela coisa assim, né? Se eu já estou discutindo, se eu já estou pensando, faço ou não faço, já não sou mais, não é íntegro isso. Quem está falando ali é o ego, quem está dizendo, ah, faz. Ah, não, não faz. Ele podia estar trabalhando. Ah, não, mas eu vou dar porque, né? Se alguém vê eu dando esmola, né? Nossa, sabe? Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado o que há por trás de toda caridade que a gente faça, em toda a nossa ação, o que tem realmente por trás, o que nos move para fazer qualquer coisa. E aí a gente vai, se olhar isso de perto, a gente vai acabar se envergonhando. Se envergonhando, assim, ó, no sentido de que a gente vai ver quem realmente a gente é, né? E é sem culpa, e tá tudo bem, porque todos nós temos muitas manchas, todos nós temos um passado, assim, bem dálmata, né? Cheio de manchas negras, porque só Deus sabe o que fizemos. Graças à misericórdia dele é que a gente acaba esquecendo, né? Porque acho que não conseguiríamos viver com as lembranças de todos os males que causamos já, né? Então, ainda bem que temos esse dom, né, de esquecer, que Deus nos dá esse esquecimento. Então, não adianta a gente sair por aí fazendo coisas belas. Ai, como eu sou simpática, ai, eu sou uma pessoa querida, ai, eu trato bem, eu trato bem, mas, né, lá no meu íntimo, nossa, que pessoa chata, sabe? Eu lembrei, assim, a gente passa por umas situações, né? Eu tinha uma amiga que tinha um filho e tal, e a gente era um grupo de 4 amigas, há um tempinho atrás, assim. E aí uma delas me chamou muita atenção porque uma delas tinha esse filho e aí a gente chegava na casa dela, nossa, a criança assim, bem criança, né? E ela abraçava, ai, que coisa mais linda, coisa mais querida, tal. E aí um dia ela deixou escapar, nossa, gosto muito de lá, pena que aquele insuportável do filho tá lá. Aí eu fiquei pensando, gente, se vocês vissem a forma como ela tratava aquela criança, eu jurava que ela adorava aquela criança. E ela não suportava o menino. Então eu te pergunto por quê? Pergunto para vocês e para nós, é para refletir. Por que que ela paparicava aquela criança? Para mostrar que era uma pessoa legal. Então, é isso que eu digo para vocês. O que que há por trás de todas as nossas atitudes, né? A gente tem que parar e nos enxergar. E a gente vai ver quanto orgulho, quanta babaquice, quanta tolice, quantas vaidades, quantas besteiras nos movem, né? E a humildade, a falta da humildade, eu acho que leva a gente a fazer todas essas coisas, né? O querer mostrar o que não se é, querer aparentar, então, é vestir um hábito, né, de freira, aquelas roupas compridonas que para esconder todas as nossas deformidades. E é isso que a gente vive fazendo, né? Máscara e hábitos, né? De vestido, no caso. O orgulho, tudo isso é palavra do Lacordaire, né, daquele bispo lá que eu falei para vocês, aquele, aliás, religioso. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas. E por isso, quando Deus as retira, acusa-no de injustiça. Então, veja, isso até hoje é assim. Os ricos, os importantes, os famosos, sabe, os poderosos, certamente eles se acham merecedores. Não, tudo é mérito meu. Nossa, se eu tenho essa bela casa é porque eu trabalhei.
Se eu tenho essa empresa, se eu tenho um bom emprego, é porque eu mereço, eu estudei, eu me dediquei. Isso de todo não é mentira. A gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte para que a coisa aconteça. Mas será que é tudo mérito próprio? E não foi Deus que deu a saúde, que deu a sabedoria, que deu a inteligência, né? E aí, assim, essas pessoas acham que merecem mais do que os outros. E que por isso são mais importantes que os outros. Acham que esses títulos vão levar, certo, botar dentro do caixão ali, vão levar né, para a vida espiritual, vão ser importantes lá também, da mesma forma que são aqui. Então, por isso que Deus, que Cristo falou, né, que o reino dos céus é dos pobres. Por quê? Porque os pobres eram menosprezados, eram menos, eram considerados pessoas menos importantes. E Jesus quis dizer o quê? Todas essas coisas, esses bens materiais que fazem as pessoas ser mais importantes aqui, né? Do outro lado, não tem serventia nenhuma. Muito pelo contrário, né? Porque se eu tenho bastante posses, bastante dinheiro e esbanjo, jogo tudo fora, deixo de socorrer, deixo de auxiliar, deixo de matar a fome, nossa, estou contraindo uma dívida enorme. E certamente eu vou ter que pagar por isso, né? Porque a justiça de Deus, ela não falha com ninguém. Então, lá daqui numa existência próxima, eu posso estar lá com uma criança, ou, sabe, passando fome, passando todas as necessidades, porque eu esbanjei nessa vida. Então, isso a gente sabe, muitas psicografias, muitos espíritos já nos falaram isso. Então, a gente não pode estar duvidando. Então, assim, mas eu não sou rica. Olha, eu posso não ser rica, mas eu de repente tenho um guarda-roupa com trocentas mudas de roupa que eu nem uso. Não sou uma centopeia, mas tenho 50 pares de calçados, que também não uso, né? Tenho duas camas na minha casa e tenho 30 lençóis, 40 travesseiros, 60 toalhas de banho. Então, a gente não precisa ir para muito longe. A gente também, se a gente for olhar bem de pertinho, nós também temos muita coisa que poderíamos estar partilhando, coisas que a gente não usa. Então, também não dá para a gente olhar só longe, o cara é rico, nossa, o cara tem 3, 4 carros, não sei, sabe? Mas daí, eu tenho 3, 4 calças que nem uso, e nem por isso eu me desfaço delas, com tanta gente precisando. Então, isso tudo vale para nós também, né? Jesus até falou para os apóstolos, né? É para usar uma túnica só, vai só com aquela do corpo. Não precisa acumular nada de bens materiais, né? Então, eu acho que essas coisas valem para nós também, para a gente refletir, porque eu poderia estar muito bem, talvez partilhando, talvez auxiliando, né? Eu poderia estar ajudando, assim, uma família que está passando dificuldade, nossa, eu sei, mas eu já tenho tão pouco. Puxa, eu tenho lá minha reserva, né? Mas se eu mexer na reserva, se eu precisar, depois eu não vou ter, entende? Então, acho que todas essas coisas que a gente fala, é, vale para nossa vida corriqueira mesmo, para o nosso dia a dia mesmo, tá? Vamos pensar com carinho nisso tudo, tá? Então, hoje, se a gente tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, como a maioria de nós aqui tem, né? Se vira bem, graças a Deus, não é só mérito nosso, né? É Deus nos dando as oportunidades, Deus nos auxiliando. Então, a gente precisa aprender a agradecer, achar que, não, tudo eu que consegui, tudo é mérito meu. Não, não é, não. A gente tem que aprender a agradecer a Deus pelas conquistas que a gente tem. Claro que a gente faz a nossa parte e né, a gente tem os nossos merecimentos também. Mas Deus também tem o mérito, né? E a gente tem que lembrar disso também. Aí, ó, e risão e cegueira. E risão é ficar rindo, sabe? É aquela pessoa que ri debochadamente. Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? Eu achei essa parte aqui, esse texto maravilhoso, gente. Há uma distinção entre o corpo do pobre e o corpo do rico? O invólucro do pobre, quer dizer, o perispírito, ele não é o mesmo do rico? O corpo, perispírito, é a mesma coisa. O Criador fez duas espécies de homens? Por acaso Deus fez o pobre e o rico? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio.
Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Cuidado com o que passa na tua mente, na nossa mente. Temos que ter cuidado. Não sou melhor do que ninguém. Não fui feita de forma especial. Eu não sou mais querida por Deus. Deus não tem preferência por ninguém. Todos nós somos feitos da mesma forma. Todos nós temos a mesma formação corporal, mesmo sangue, cabelo, olhos, ossos, órgãos internos, todos. Então, por que se achar melhor, gente? Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? O que difere aquela pessoa que está lá debaixo do viaduto, dormindo na chuva? O que que difere de mim? Ah, não, mas eu me visto melhor. Ah, não, mas eu sou mais esforçada. Bom, eu estudei, ele não estudou porque ele não quis. O que que a gente sabe da vida dele? Como eu falei há pouco, quem sabe se nós não estivemos nessa situação em vidas passadas, ou seremos na próxima encarnação até viver numa condição dessa? Se eu muito julgo, muito critico, com certeza eu vou ter que passar, eu vou estar naquela condição para eu aprender, principalmente a não julgar. Então, ó rico, né? Tem até aquela passagem da Bíblia, né? Mais vale um camelo passar no fundo de uma agulha, né? No buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, assim, ó, é claro que é simbólico, mas a gente sabe, se eu acumular riquezas, tendo, às vezes, um vizinho na frente da minha casa, na minha rua, pessoas dormindo ali em condições, passando fome, passando frio, e eu acumulando riquezas, e mais riquezas, e mais riquezas, eu estou contraindo uma dívida enorme. E vou ter que arcar, vou ter que responder por isso, pela própria justiça divina, né? Então, os ricos mesmo, mas vamos lembrar o que eu falei há pouco. Vamos olhar nossos guarda-roupas também, né? Vamos olhar a nossa condição dentro da nossa casa. Que tanto de coisa acumulada que tenho que eu não uso, que poderia estar servindo para alguém. Então a gente não vai só olhar para longe, vamos olhar para nós também, né? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras, falando dos ricos, né? Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Até a gente aperta a mão, vai lá dar uma esmola lá, ela tá lá na rua suja, imunda, aquela mão bem, bem suja, a gente aperta a mão. Ah, não, mas é uma questão de saúde pública, né? Eu não posso, eu vou ficar doente, sabe? Então, nós também temos essa atitude, né? Que exclamarás? Eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença então haverá entre vós? Então é o que eu já tinha falado há pouco, né? Tem até a história do sangue azul, eu tenho sangue nobre, né? Não existe sangue azul, a gente sabe disso. Não existe fisicamente nada que difere um pobre de um rico, não existe, né? As roupas pode ser, mas como ele fala no final desse texto, se eu tirar as roupas, se tu pegar duas pessoas, dar um bom banho, obviamente, né? Vamos pegar lá um morador de rua, por exemplo, dar um bom banho, né? Aí despede dois homens, o rico e esse, colocam do lado sem roupa para saber se dá para saber. Ah, não, mas eu acho que dá para saber, porque olha aquele lá, né? A pele dele é azul, porque o sangue dele é azul, é nobre. Isso não existe, né? Então, são coisas que a gente se apega e que na verdade não nos difere, não faz diferença. A gente é que dá importância, né? Porque nós temos esse péssimo hábito, né? Depois ele vai falar mais na frente, outra instrução do Espírito, ele fala bem isso, que todas as portas se abrem ao rico bem vestido, né? Enquanto aquele que é um trabalhador honesto, mas mal vestido, às vezes, as portas não se abrem para ele.
Então, veja, é, a gente também acaba alimentando esse tipo de situação, né? Acaba fomentando, acaba é, deixando mais. A gente faz essa diferença também, a gente aceita e fortalece essa diferença entre o pobre e o rico. Então, no nosso dia a dia, se a gente prestar atenção, a gente tem esse hábito, sim. Se passa alguém assim meio suspeito, né? Tô chegando em casa, tal, vem alguém na rua. Se vier alguém na rua engravatado, tá de maletinha, eu não vou ter medo. Mas se aproximar ou vier na rua alguém mal vestido, já às vezes um trabalhador o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro lá no pesado, ele bem cabisbaixo, cansado, mas pelas vestes dele eu vou pensar duas vezes, opa, será que não vai me assaltar? E o que a gente mais tem hoje são os assaltantes de colarinho branco, né? Os principais, os maiores ladrões nem estão nas ruas, né, gente? Então você vê que a gente mesmo alimenta esse tipo de situação, a gente mesmo potencializa essa diferença, né? Então, tudo vale para. Esses espíritos estão aqui justamente para nos dizer isso, para nos chamar a atenção. Cuidado, olha o que a gente está falando, olha o que a gente está fazendo, né? A nobreza de sangue dirás, quer dizer, o sangue vai me diferenciar. O rico, isso é a fala do rico, né? Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Então veja, é bem essa questão do sangue, né, gente? Não há diferença de sangue entre ninguém, entre nenhum de nós, né? E aí vem aquela chamada, aquele puxão de orelha que eu já falamos sobre isso também, né? Quem te disse que já não fosse um miserável e pedinte? Quem te disse que não serás? Que garantia nós temos que nesta encarnação, nessa existência, a gente não pode acabar numa situação dessa? Às vezes, perder a memória por alguma razão, por alguma doença, perder os bens, sei lá, cair na rua que nem andarilhos. Que garantia nós temos que não, não cairemos numa situação dessa? Garantia nenhuma, gente. Qualquer um de nós pode virar um pedinte, pode virar um andarilho, um mendigo, nessa existência. Vocês já ouviram falar, eu não sei se vocês ouviram, mas eu conheço um senhor que ele pedia esmola, dormia embaixo do viaduto de Barreiros do Iano aqui, anos e anos. E aí, depois, não sei, eu acho que ele estava 18 anos desaparecido lá de Porto Alegre, que ele foi encontrado aqui. O cara era um alto oficial da Polícia Militar de lá. E por razões que ainda não foram explicadas, ele se apurrinhou, largou tudo e veio para cá, viver como morador de rua. Aí levaram ele de volta, deram banho, fizeram barba, cortaram o cabelo, fizeram homenagem na polícia, voltou a receber o salário, porque ele tinha até perdido, né? Porque tinha sido dado como desaparecido. Gente, ele ficou lá há pouco tempo, voltou para cá, tá na rua de novo. Por que razão? Não sabemos. Aí eu pergunto para vocês, quem garante que a gente também, por razões desconhecidas, não possa cair numa situação dessa? Então, voltamos a falar nisso, né, gente? Todos somos iguais. Todos estamos sujeitos à mesma situação. Então, vamos prestar atenção, né? Ó, Oi, debruça. Helena. Oi, Ai, desculpa que eu não encontrei aqui onde eu levanto a minha mão no celular. Hoje eu tô pelo celular. pode falar, Cláudia. Eu tava ouvindo tu falar e pensando em várias coisas assim, mas eu acho que a que mais ficou latente foi a questão de que nós fazemos isso, né? Mas porque os nossos pensamentos são sempre os mesmos, a gente não tem ideias novas, não tem pensamentos novos. Então, no universo dessa pessoa que volta para a rua, ela continua com as suas prisões mentais, né? Mas eu acho importante dizer que isso está acontecendo no nosso mundo interior também, né? Então, às vezes a gente acha que tem alguma mudança, né, que melhorou em algum aspecto, que entendeu algum aspecto, mas quando é provado, quando alguém pisa no teu calo, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, a gente verifica que a gente volta a ter os mesmos pensamentos, a nossa mente ela continua aprisionada, então é como se nós fôssemos
né, um morador de rua que volta, que sai das ruas e, enfim, tem uma nova oportunidade e utiliza essa oportunidade para se aprisionar novamente, né. Então, está acontecendo no nosso mundo, não está muito longe da gente. Era isso que eu queria falar. Sim, com certeza. Obrigada, Tati. É bem isso, assim, né? A gente reproduz, né? Reproduz, reproduz, entra e sai, entra numa vida e sai na outra. E as mudanças são muito poucas, né? A gente ainda, permanece, digamos, né? Na mesma forma mental. Mas a gente precisa insistir, né? A gente precisa achar que a gente tem condição. Porque quando eu li hoje, estava lendo hoje no Livro dos Espíritos que quem tem os pensamentos que nós temos de orgulho, de egoísmo, de vaidades, enfim, ciúme, inveja, isso que tudo que ainda faz parte de todos nós, isso nos coloca na terceira categoria, pior, a mais baixa na escala dos espíritos. Então, olha quanto a gente ainda precisa galgar, quanto a gente ainda precisa trabalhar, se transformar, né? E é um processo muito, muito longo. Mas é preciso iniciar, é preciso mudar essa forma mental, como a Tati falou, né? A gente parar de fazer de conta, eu digo. Parar de fazer de conta que tá tudo bem, que eu sou boazinha, que eu sou certinha, que a gente sabe que no fundo, no fundo, por isso que eu digo, a gente tem que estar permanentemente atento, presente na casa mental para saber o que de fato está acontecendo conosco, o que de fato eu estou sentindo, o que de fato está me movendo, né? E eu tenho que ser honesta comigo mesma. Aí para eu iniciar a mudança, essa transformação, eu tenho que começar por aí, ser honesta comigo mesma, me enxergar como de fato eu sou, para aí depois ir trabalhando isso, né? Então ele continua dizendo, ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação do outro. Então, olhar para a realidade das coisas desse mundo. Para o que a gente está dando atenção? Quais as coisas, quais as tarefas, quais os pensamentos que consomem o nosso dia a dia, que estão ali direto na nossa casa mental? Aqui a gente está dando importância. Gente, eu já falei na semana passada e vou falar novamente, nós sabemos que somos espíritos, que eu acho que a maioria daqui não tem dúvida disso. Sabemos que somos espíritos milenares, sabemos que tivemos várias existências, sabemos que teremos tantas outras, sabemos que essa existência aqui, se eu for considerar 1 milhão de anos, o que são 80 anos, perto de 1 milhão de anos, não é nada, né? A gente sabe que aqui é tudo passageiro, a gente sabe que estamos aqui como a oportunidade divina de evoluir, de aprender a dar valor ao que tem, sabe? De buscar, de desenterrar essa humildade que a gente tem, né? Que está em todos nós. E a gente vai passar mais uma vida, mais uma existência, dando valor ao que não tem, preocupado com as coisas que não tem valor nenhum, né? Então, assim, e a gente fica alimentando isso, eu torno a falar, a gente fica dando importância. Vou falar um exemplo bem tolo. Ah, não, eu não dou importância para rico. Um exemplo bem tolo. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, num supermercado, Angelone Beira-Mar, por exemplo, né? De repente chega o governador do estado. Entra o governador e entra uma pessoa simples, suada, maltrapilha, que trabalhou o dia inteiro. Quem vocês acham que as pessoas vão olhar e vão bajular e vão querer ficar perto, se bobear até tirar selfie, sabe? Esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que todos nós fizemos. Eu posso até não ir lá ficar puxando saco, porque eu não sou muito chegada em governador, mas tudo bem. Mas aquele outro que entrou lá, ele entrou despercebido. Pessoas comuns, trabalhadoras, honestas, passam despercebidos, né? Então, nós fizemos isso também. Então, o que que é a grandeza, né, da pessoa? O que faz uma pessoa ser grande, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Nós também criticamos, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. Então, pensa que a morte te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, te preservarão dela.
que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. Quer dizer, morrer, todos nós morreremos, desencarnaremos, todos. Então, não é porque eu sou rica, não é porque eu tenho importância, não é porque eu tenho um título real, não é porque eu estou no poder, não é porque eu tenho fama, que a morte não vai me pegar. O desencarne vai acontecer para todos nós, qualquer momento, a qualquer momento. Então, quer dizer, volta a dizer, todos somos iguais. É vã utopia achar que eu tenho algum benefício, eu tenho algum privilégio pela minha condição financeira, né? Imagina. Então, se a morte, né, te pegares, a morte pode te ferir hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Temos vários depoimentos de espíritos. O que faz um orgulhoso? O próprio André Luiz, que hoje, né, é um grande colaborador, um grande trabalhador no mundo espiritual, 8 anos ele ficou no umbral por puro orgulho, né? Ele se achava melhor do que todos aqueles que estavam lá. Ele nem entendia por que que ele estava lá. Nossa, o que que eu estou fazendo aqui? Um homem tão importante, um médico tão renomado, né? Olha onde é que eu vi, né? Como é que eu estou aqui? Sabe? Ele se achava que ele estava no lugar errado. Então, assim, somente quando ele chamou por Deus, quando ele viu que realmente, né, não tinha mais como sair daquilo ali sozinho, sair daquela condição, e veja, 8 anos ele levou para isso acontecer. Tamanha arrogância, tamanho orgulho. E quantos de nós também, né, não se achamos melhores e mais importantes? Quantos de nós não acham? Eu até pouco, eu e as minhas manias, né, eu me achava, nossa, eu sou tão boazinha, faço tudo tão direitinho, quando eu morrer eu vou pro céu, com certeza, sabe? Mas aí eu volto, né, a falar, né, o que me move de fato? Que tipo de pensamentos eu tenho? Eu sou uma julgadora nata, adoro estar julgando todo mundo, estar fazendo as minhas observações, e eu até posso não verbalizar, mas que eu penso, eu penso. Então, hoje a gente está mais prestando, né, tá mais ligado, digamos assim, a gente, opa, o que que eu estou aí julgando? Aí eu venho, essas falas todas vêm, né? Quem que é essa pessoa? O que que eu sei dela, né? Aí eu penso assim, principalmente, né, em termos espirituais, ela pode ser muito mais evoluída do que eu, e eu estou aqui me achando superior a ela. Então, são todas essas coisas que nos movem, né? Então, se a gente tiver que morrer, pelo menos que morra com um pouquinho mais de humildade, né? Que não se achando tanto. Porque senão, como diz esse Lacordaire, tadinho de nós, aí ele vai lamentar, porque nós seremos dignos de piedade, né? Orgulhosos, que fostes antes de seres nobres e poderosos? Talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes ativas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as eleveis mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Então, volta a falar, chamar a atenção de novo, né? Orgulhosos, que pensas que és melhor do que os outros, que sabes, tu que foste em outras existências, vai saber. Hoje a gente está aqui do nariz empinado, se achando, baixa essa crista aí antes que Deus te quebre o nariz, né? Porque eu fico pensando, sabe o que às vezes, né? A gente sabe que a gente está acompanhado de espíritos, né? Tanto bons quanto não tão felizes, né? Mas eu fico pensando assim, às vezes, os nossos mentores, os nossos anjos, né? Quando nos vê de nariz empinado, porque eles sabem tudo de nós, conhecem, muitos deles sabem, que acompanham, né? Eu li numa obra, não lembro de quem, que diz que o mesmo, o anjo da guarda nosso, o protetor, às vezes ele vem de várias existências, sempre nos acompanhando, né? Ali, tentando fazer a gente evoluir. Então, ele sabe de tudo que a gente passou, de certo quanto não ri, né? Eu estaria rindo, né? Quanto não ri da gente, né? Nossa, coitado. Tá aí se achando todo, ó.
Esqueceu, nem sabe o que ela foi no passado. Então, é por isso que eu digo para vocês, né? A gente tá ali julgando, criticando. Quem garante que não fomos muito piores do que essas pessoas que a gente critica, né? E a gente já sabe também, né, pela lei do reflexo, que o que mais me incomoda nos outros é o que eu tenho em mim, né? Isso a gente também já falou, já estudou, já sabe disso. Então, veja, muitas informações nós temos, né? Então, está na hora de colocar em prática, né? Aplicar isso no dia a dia, porque antes de estar julgando, criticando, se achando melhor, o que está te incomodando nesse teu próximo? O que essa pessoa fez que te deixa incomodada? Isso aí está dentro de ti, isso aí tem que ser trabalhado, não dá para ignorar. Então, Deus usa várias artimanhas, várias formas para nos mostrar, para nos fazer despertar. E a gente ainda fica empinando o nariz, né? Então, veja assim, ó, o que realmente tem peso na balança divina? Quais são os títulos de nobreza que vão me fazer ocupar uma posição melhor do outro lado? A caridade e a humildade, né? Pessoas caridosas e realmente humildes. E eu costumo brincar com isso, eu já falei, não sei se eu falei para vocês, mas assim, eu não encontrei ainda nenhuma pessoa humilde nessas características. Por que que eu não encontrei? Porque ainda não tem dentro de mim. Então, eu costumo encontrar e criticar as pessoas soberbas, arrogantes, porque é isso que eu conheço, é isso que está dentro de mim. Por isso que elas me incomodam, né? Porque esse eu também me incomodo com com esse meu defeito moral, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade de se enxergar sempre no dia a dia. A gente precisa estar sempre se enxergando, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos dá. E justamente essa questão de criticar e do julgamento é que a gente deve parar e olhar o porquê que aquilo está me incomodando, né? E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Por quê? A indulgência a gente sabe que é caridade. Ser indulgente quer dizer ser tolerante, não levar muito em conta, perdoar sempre, relevar. Por que que eu devo fazer isso? Porque eu também tenho as minhas manchas. Porque este erro que eu estou ali querendo condenar, eu posso ter cometido milhões de vezes, sabe? Então, é aquela situação, todos somos iguais, todos cometemos os mesmos erros, todos temos os mesmos defeitos morais, também temos algumas virtudes, é verdade, mas agora a gente está focada nas vicissitudes. Então, como é que eu vou apontar, como é que eu vou acusar, como é que eu vou julgar, condenar alguém, se eu certamente já fiz o que essa pessoa fez? Eu também tenho as minhas manchas, muitas vezes piores do que esse cidadão que eu estou julgando, né? Então, também a humildade é reconhecer essa condição de igualdade. Nós somos iguais, todos suscetíveis aos mesmos erros. Aquela falha que eu estou condenando, eu posso cometer daqui a pouco, né? Então, a gente é aquela velha história, né, gente? Vamos parar de julgar, vamos, nossa, sabe? E a gente tem, a gente, eu digo, torna a falar, eu falo por mim, né? Eu tenho muito esse hábito de estar julgando e mesmo não falando mais, isso é muito recorrente na minha mente, tá? Nossa, como isso circula, gente, vocês não têm noção. Aí quando eu tô desperta, já fiz trocentos, já condenei, sabe? E aí, de repente, me vem assim, de, meu Deus, de novo, né? E, e tá tudo bem, né? Mas a gente precisa estar atento e não alimentar isso na nossa mente. A gente precisa, quando vier essa vontade, essa coisa de crítica, de condenação, a gente precisa trocar esse pensamento. A Joana de Ângeles já disse isso lá naquela aula de hábitos mentais, né? Não deixe ficar na tua mente. Substitua isso aí por uma coisa boa. Ou pelo menos assim, por um pensamento caridoso. Se eu vou querer julgar e condenar alguém, pensa. Eu já posso ter feito isso, pronto. Aí tu já parou, já trocou, já interrompeu a continuidade desse pensamento de julgamento, né? Então, mas a gente precisa estar desperto.
para poder perceber quando isso vem na nossa mente, né? Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Curvai a fronte diante da prova. Nós todos já sabemos, nós, Xavier falou várias vezes, né? Tudo nos é devido. Nada do que nos acontece. Ai, gente, olha, Deus mirou na Maria, acertou no João. Isso não existe, né? Se estamos sofrendo calúnias, se estamos sendo humilhados, opa, por que estou passando por isso? O que a vida está querendo me dizer? Que tipo de sentimento isso aflora, né? Então, é uma prova, uma expiação, um aprendizado, mas eu preciso aprender, sem revolta. Então, te curva diante da prova. Te curva quer dizer, aceita a condição, né? E busque o entendimento, busque o aprendizado. O que vos importa as calúnias do mundo? O que importa o que as pessoas pensam a nosso respeito? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Gente, suportar corajosamente as humilhações. Quem de nós consegue isso ainda? Eu ainda não consigo, né? Quando me humilham, quando me pisam, eu posso já não revidar, não sair esbravejando, mas me dói, nossa, me dói, me incomoda, fere meu orgulho. Por quê? Porque eu me acho melhor. Então, assim, ó, é o enxergar isso, sabe? Enxergar, reconhecer, é aceitar essa condição, é reconhecer justamente essa questão do poder de Deus, é a misericórdia de Deus me oferecendo uma oportunidade de aprender, é a misericórdia de Deus querendo dobrar o meu orgulho. Por que que eu não posso suportar uma humilhação? Por que que me incomoda tanto? Por que que me dói tanto? Então, se eu estou passando por isso várias vezes, como eu passei um longo período da vida no meu trabalho, que eu já compartilhei com vocês várias vezes, eu estava passando por aquela situação. Justamente, Deus estava querendo me mostrar quem eu era de verdade. Baixa essa tua crista. Tu não é melhor do que ninguém, né? Então, essa questão do suportar as provas, as humilhações, as controvérsias do dia a dia, sabe? Isso é ser humilde, isso é ser submisso à vontade de Deus. Se eu estou passando por aquilo ali, é o melhor que Deus está fazendo por mim naquele momento. É o melhor que a vida pode me oferecer naquele momento. Então, baixa essa crista, aceita a prova. Estuda. Ah, mas eu tenho uma raiva. Por quê? Então, vai estudar, vai buscar respostas, digamos assim, buscar a compreensão daquilo que está te machucando. Porque Deus certamente, por misericórdia, por amor a nós, está dizendo, pelo amor de Deus, Helena, acorda, sabe? Presta atenção no que tu está sentindo. A gente precisa remoer, precisamos dominar essas coisas, principalmente a questão do orgulho. O orgulho e o egoísmo, que são o grande câncer, né, digamos assim, da humanidade. Então, isso também é humildade, gente. Suportar corajosamente, né, as humilhações e tudo que nos acontece diariamente, de ruim, digamos assim, é ser humilde. É uma atitude de humildade. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Acho que já foi até novela, a passagem, mas quando Moisés subiu na montanha, né, para meditar, era um grande médium, na verdade, para receber as leis, ele ficou bom, ficaram dias lá em cima. E o povo ali embaixo começou a já se brigar, e cadê o Moisés, e não sei o quê, e um já queria tomar a frente, e vamos. O que que eles fizeram? Juntaram as joias todas, que tinham os bens, construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro. Fizeram, né, deusificaram esse bezerro.
Abandonaram o verdadeiro Deus e foram idolatrar esse bezerro. E aí esse espírito Lacordé diz assim para nós hoje: homens e mulheres, ele diz assim: homens civilizados, fazeis entretanto como eles. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Como assim, o Deus que fizestes? Porque o que que a gente idolatra? O que que a gente ama? O que a gente dedica os nossos dias para se aproximar, para estar perto? Quem é o nosso Deus? Será que a gente passa o dia todo idolatrando, adorando esse Deus verdadeiro? Ou a gente passa os nossos dias correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de posições, correndo atrás de fama, de dinheiro, de poder, correndo atrás porque eu tenho que trocar de carro, correndo atrás porque eu quero aumentar minha casa? O que move os nossos dias? Será que a gente se contenta com o necessário, com o básico, o suficiente? Ou a gente passa os nossos dias querendo aumentar esse patrimônio, porque a gente precisa ser importante? Então, nós também fizemos isso. Nós só não temos um bezerro de ouro, mas o que nos move, quer dizer, sabe, o que que eu passo os meus dias dando atenção? Feliz de quem? Feliz de quem passa os seus dias em sintonia com Deus verdadeiro, com Deus de amor, com a sua essência. Feliz de quem lembra durante todo o tempo que é um espírito em condição de melhoramento, que é um espírito que recebeu a oportunidade de evoluir em mais uma encarnação, que é um espírito cheio de falhas, que é um espírito recebendo todas as lições possíveis para que aprenda. E a gente não quer aprender. E a gente não quer mudar. Então, gente, esse espírito Lacordaire, ele está dando um grande puxão de orelha na gente e que isso nos sirva pelo menos de reflexão, né? O que eu estou adorando? Como diz o Evangelho, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quer dizer, ali está a minha força. Eu estou acionando esse meu dínamo, essa potência que eu tenho, eu estou usando essa potência para quê? Para onde eu estou indo? Com todas as oportunidades e potências que Deus me oferece diariamente, o que estou fazendo? Então, gente, vamos prestar atenção. É um puxão de orelha que serve a todos nós, né? Também por bondade de Deus, obviamente. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. Gente, nós espíritas, quantas provas, quantos testemunhos, quantas psicografias revelando o pós-túmulo. Tudo assim, ó, vários depoimentos de espíritos que chegam lá e dizem, nossa, por que que eu perdi a minha vida? Olha o que que eu fiz com essa existência. Quanto arrependimento. Ah, se eu soubesse, né? Então, assim, ó, mais uma vez aqui, ele está nos dizendo, despertar e acorda para a vida, gente, acorda. Derruba esses altares do orgulho ali, sabe? Sede caridoso, sede generoso, sem ostentação. Assim, então, a partir de amanhã eu não vou mais ser orgulhosa. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ir aos poucos, dia após dia, persistindo, não desanimando, estando sempre atento ao que vem na nossa mente. Cada vez que vier algo nesse sentido,
muda, muda o rumo desse pensamento, substitui esse pensamento por algo frutífero, algo bom, né? Lembrando sempre da questão da condição de espírito que somos. Acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? Tipo, ah, nossa senhora, ai, meu Deus, sabe? Aí tu pensa assim, pô, eu vou levar esse carro para outro lado. E se eu morrer amanhã? Que importância vai ter um carro novo na minha garagem? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso e fazer essa virada, essa mudança de hábito, essa mudança de pensamento. Porque esses hábitos mentais estão conosco há muitos milênios. E a gente já falou sobre isso também. Ninguém consegue extinguir um hábito, a gente precisa substituir. Então, que a gente saiba, que a gente busque essa substituição, né? Agora vamos a outro espírito também, que é um bispo, né? Que desencarnou em 1862. Aí ele começa nos dizendo assim: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Veja se não é bem atual. Olha tudo que a gente está vivendo, de calamidades de enchentes, guerras. Olha por tudo que o nosso planeta está passando nesse momento. Então ele pergunta: por que que a gente está ali se lamentando? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Então, nós só estamos colhendo o que foi plantado por milênios. E muitos hoje ainda plantam essa mesma condição. Nós não nos preocupamos com a coletividade. Nós não nos preocupamos com o bem comum. A gente não pensa em fazer nada que possa ajudar, que seja o nosso bairro inteiro. Quem daqui faz isso? A gente passa, a nossa preocupação é somente com a gente mesmo, conosco, os filhos, os pais, enfim, nós. Mas eu não tenho preocupação com o bem-estar e melhorar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, se eu puder pisar para conseguir benefício, muitos de nós pisamos. Se não fizemos hoje, mas certamente tivemos feito em outras existências. Então, assim, ó, nós só estamos colhendo, a gente está nesse mal-estar geral, a gente está, eu não sei vocês, mas tem hora que eu me angustio assim, de acompanhar tudo que está acontecendo. Mas é uma coisa coletiva já. Por quê? Porque todos têm a mesma, o pensamento coletivo que a gente, mas é uma outra palavra que me fugiu agora. Mas é assim, ó, todos pensam da mesma forma. Aí acaba que, opa, todo mundo pensando em si mesmo, todo mundo pensando em passar perna, pensando em tirar vantagem, sabe? Esse pensamento ali, o que que acabou fazendo? Acabou assim, sendo uma coisa generalizada. E hoje a gente está do jeito que está. E está reclamando do quê? Se a gente nunca pensou num bem coletivo, se a gente nunca pensou, quem é que já fez alguma coisa assim para o planeta, que seja para a natureza, que seja. Eu nunca fiz, né? Então, imagine se fosse o contrário, todos fôssemos preocupados com o bem-estar de todos. Todos se preocupassem em ajudar a todos, sabe? Se todos realmente se comovessem, se preocupassem em dar de comer a quem tem fome, sabe? Então, assim, ó, aí nós estaríamos numa condição diferente. Mas o orgulho e o egoísmo ainda domina praticamente todos nós. E aí, a situação. E vai longe, que a gente não sabe nem quanto tempo isso vai. Mas o que que a gente pode fazer? Nós só podemos mudar esta realidade mudando a cada um de nós, se iluminando. Se todos, cada um de nós, passar a ter essa, pelo menos a preocupação, mas eu não posso fazer muita coisa, mas pô, eu posso, se não tem nenhuma ação prática que eu possa fazer de imediato, eu posso me unir em oração, em benefício de uma coletividade, sabe? O que a gente precisa é do chamado altruísmo. Eu preciso largar a mão, eu preciso, assim, parar de pensar em mim e pensar mais nos outros. Isso é algo muito complexo para a gente fazer, muito complexo, que a gente ainda não sabe fazer isso.
Mas esse é o caminho, gente. Não tem outro, não tem por onde, né? Se a gente quiser mudar esse mal-estar geral, nós precisamos começar a mudar cada um de nós. E é que essa mudança, que essa autoiluminação possa contagiar os que estão à nossa volta, e vai contagiando, e vai contagiando. E aí talvez a gente consiga, né, fazer uma mudança, mas por enquanto, acho que ainda estamos longe disso, né? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com orgulho? Benevolência e orgulho não combinam. Ou bem é benevolente, ou bem se é orgulhoso. Os dois não caminham juntos. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas é infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque muitas barbaridades já foram feitas em nome de Jesus, como se Cristo, não, eu estou fazendo o que está lá na Bíblia, eu estou fazendo o que Jesus falou. Então, falsear a interpretação, olhar aquilo lá e entender do jeito que eu acho melhor. Primeiro para mim, né? Então, gente, o orgulho, certamente, é o câncer, digamos assim, é o que está corroendo toda a sociedade. E só quando a gente conseguir dominar, quando a gente conseguir sepultar esse orgulho, quando ele realmente deixar de existir, é que a gente vai se tornar digamos, uma humanidade melhor, que a gente pode até dizer assim, não, agora nós vamos viver o paraíso na Terra. Mas enquanto o orgulho estiver entre nós, enquanto eu der valor a posições, poder, fama, dinheiro, cargos, eu sou gerente. Agora eu sou importante. Mas o que aquela pessoa pensa que é falar comigo assim? Nossa, coloque-se no seu lugar. São falas que eu particularmente já ouvi algumas vezes. Então, sabe, é triste isso, mas é verdade. Isso, infelizmente, ainda faz parte da nossa personalidade, né? E a gente precisa enterrar isso, a gente precisa acabar. E como? Toma a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amor, justiça, caridade, humildade, submissão às leis de Deus. Pensa no próximo, ama teu próximo, preocupe-se com ele, olhe como ele está vivendo, no que é que você pode ajudar. Tira o olho do teu umbigo. Essa é a única forma da gente dominar o orgulho, né? Muitas lições, gente, para pôr em prática. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Olha que frase maravilhosa. Por que que a gente estima tanto o brilho, sabe? Como eu falei há pouco, aquela pessoa importante, bem vestida, um carro maravilhoso. Nossa, a gente se encanta. Joias, vestidos, bolsas. Por que que isso encanta a gente? E encanta, mas o que que a gente sente? O que que toca o coração da gente de verdade? Por que que a gente não dá valor para esse tipo de coisa? Eu já falei para vocês, né, eu vou repetir porque eu acho que ela é bem pertinente. 2 dias, dois, apenas dois, que eu me recorde pelo menos, que eu cheguei ao final do dia em estado de êxtase, como se eu me expandisse, como se o meu peito se abrisse, me sentindo leve, quase flutuando. Que 2 dias foram esses? Foram os 2 dias que eu dediquei ao serviço em prol de outras pessoas. 2 dias em que eu não me preocupei comigo, em que eu me tirei do centro e fui servir. E foi as melhores, sabe? Foram os dias melhores que eu, digamos assim, as melhores sensações que eu tive na vida. E até hoje, gente,
É assim, eu já falei para vocês, os dias que eu me dedicava à minha mãe, hoje eu passo as tardes no asilo com ela na casa de repouso. Quando eu não vou, porque às vezes meus irmãos estão lá, mas quando eu não vou, fica aquele vazio. E quando eu vou, hoje, por exemplo, eu fiquei com meu pai, sabe, cozinhei com meus irmãos, passei a tarde com a minha mãe, eu cheguei em casa leve. Então, isso é o que toca o coração da gente, isso é o que causa o bem-estar. Servir, gente, é o serviço. É quando a gente deixa de olhar para si, quando a gente esquece de si mesmo, que é o altruísmo, sabe? E se dedica aos outros. E isso é o que pode nos dar a verdadeira felicidade, gente. Experimentem. Eu acho que vocês muitos já experimentaram, mas experimentem. Vivenciem isso algum dia e depois vocês me contam, sabe? E a gente, eu, assim, mesmo sabendo disso, muitas vezes ainda me entrego à preguiça, durmo até tarde. Sabe aquele dia em vão? Quando chega a noite, eu tô virada para as trevas, como eu digo. Por quê? Porque eu realmente não estou bem. Então, essa não é a nossa natureza. A nossa natureza é o serviço. É isso que toca o coração. Aí ele continua que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Esse é um problema bem sério, gente. Porque assim, ó, a gente até falou sobre isso ainda há pouco, né? A diferença de uma pessoa, de uma celebridade e um pobre trabalhador. Quais portas se abrem, né? Quando se corteja a pessoa, esse rico, essa pessoa importante, e quando se ignora esse pobre trabalhador, né? Mas o grande problema que eu vejo dessa questão do orgulho é que não é crime nas leis dos homens. O orgulho, o egoísmo não é considerado crime. Porque, olha, as pessoas, inclusive, idolatram o orgulhoso, idolatram a pessoa egoísta, sabe? Então, como é que essas pessoas vão perceber que estão no caminho errado? Se a gente fica bajulando, se a gente fica valorizando esse comportamento. Então, por isso que Deus age mesmo, dá aquelas lambadas e tem que quebrar, curvar o joelho mesmo, porque eu sempre digo, quando a gente está muito longe de Deus, se achando o dono de tudo, se achando é, capaz de tudo resolver, vem uma situação bem desagradável para curvar o nosso joelho e dizer, opa, tô aqui, ó, não é como tu pensas, tu não és, sabe? Então, essas situações que acontecem às vezes no nosso dia a dia para nos derrubar, que nos fazem colocar numa situação, um problema bem sério, é Deus nos chamando a atenção. Mas voltando a falar dessa questão ali, como é que essas pessoas vão se corrigir se elas acham que estão certas, se todos à sua volta dizem, ah, eu queria ser como ele, ah, que legal, e ficam aplaudindo, né? Porque para as leis dos homens, o orgulhoso, ele é um cara importante. Todos querem ser orgulhosos hoje em dia. Ah, todo mundo faz, eu posso fazer também. Ah, não, eu vou, sabe? Qual é a moda, né? Que faz tempo, pelo menos no Brasil, questão da propina, da corrupção, é o dinheiro para mim. Dane-se se eu vou tirar de merenda escolar, dane-se se vou tirar de hospitais, não quero nem saber. Eu quero é para mim. Olha só, gente. Essa pessoa é tida como esperta, como astuta, inteligente. Ah, se eu tivesse no lugar dela, eu faria o mesmo. Muita gente, já ouvi muito isso. Então, é um problema sério isso, justamente por não ser condenado pela sociedade, pelas leis da sociedade. Aí o orgulhoso vai continuar sendo orgulhoso, vai continuar sendo soberbo, né? E os outros vão continuar aplaudindo e essa vai continuar. Então ele vai ter que vir numa outra existência, numa condição lá embaixo, como um pedinte, né? Quem sabe aquela criança que ele deixou passar fome, né? Porque ele roubou o dinheiro da merenda, ele vem com uma criança com necessidades, ou que seja problema de saúde. A lei do retorno, ela é inevitável, né, gente? A gente pode colher o que planta, mas jamais o que vai colher. Então, vamos pensar nisso também. Vamos parar a gente, pelo menos, de ficar idolatrando, né?
esses orgulhosos de plantão aí. Mas o orgulhoso, ele é indulgente para tudo quanto agrada. O orgulhoso até tolera barbaridades, desde que seja bom para ele, né? Se satisfaz a sua necessidade, se é para o seu bem, ele tolera. Séculos de cobiças materiais e de dinheiro, dizei vós, sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre seu irmão? Por que, gente? De onde veio isso? Por que essa coisa de querer se achar melhor, de querer se sobrepor? Por que deixar-se as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? O que é esse bom senso e essa razão, essa questão espiritual? Por que tu deixou, sabe, essas necessidades materiais tomarem conta da tua vida? Quanta gente hoje tem ali, ó, depressivo, doente, sabe, se suicidando, pessoas ricas, poderosas. O que está acontecendo? É justamente essa questão de sobrepor o material ao espiritual. As pessoas mais felizes hoje são as pessoas mais espiritualizadas. Não tenho dúvida disso. Pessoas que a gente sabe que a gente precisa trabalhar, ninguém vai ver um peso virar um peso morto. Ah, não, agora vou largar a mão de tudo, vou só ficar meditando. Não é isso. Mas tudo na justa medida. E se eu tiver que botar na balança, que eu dei muito mais preferência à espiritualidade, ao meu ser espiritual, do que aos bens materiais. Agora, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre o sinal de decadência moral. Volto a falar desse estado generalizado de coisas ruins que estamos acontecendo. Tanto fizemos, tanto orgulho, tanta soberba, tanta trapaça, que agora a gente está colhendo. Então, é uma decadência moral, né? E aí que a gente vai ter que cair para depois, quem sabe, se reerguer novamente. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Essa questão do Deus pune está falando da justiça divina, né? Não é o Deus em si que vai lá e castiga, a gente já sabe disso, né? Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos em tempos desferem no seu orgulho como advertência. Então, o que que acontece? A pessoa está lá, tá? Escolheu o caminho errado. Aí vem uma situação, Deus chama atenção, dá um golpe, ele não enxerga, vai para frente, dá outro golpe, ele vai subindo, vai subindo. Deus vai dando tempo para ele. Presta atenção, meu filho, acorda, não adianta. E aí, entretanto, em vez de se humilhar, ele se revolta. Em vez de baixar a Cristo, em vez de entender que estão no caminho errado, por que que isso está acontecendo comigo? É um aviso, é um chamamento, é um puxão de orelha, é uma advertência. Aí muitas vezes a pessoa faz o quê? Nossa, você volta toda, não sei porque essas coisas, eu sou tão bom, faço tudo tão certinho. Por que que isso acontece? Deus não vai com a minha cara, Deus me tomou para Cristo. Você acha importante, né? Como se Deus destinasse a sua atenção para Ele. Então, quando a medida está cheia, Ele, Deus, a vira de repente. E a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiver esse elevado. Aquela velha história, né? Quanto mais alto, pior o tombo, né? Então, se no teu dia a dia está acontecendo algumas coisas assim que tu não estás entendendo, as coisas estão dando errado, sabe? Presta atenção. Talvez Deus esteja te chamando a atenção. Acorda, meu filho. Olha o caminho que está seguindo. Volta para a rota. Aceita sem revolta. Analisa, muda, vê o que precisa ser mudado. É isso que precisa ser feito. Pobre raça, pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Gente, é um espírito
Espírito que está nos falando. É um Espírito que veio para nos orientar, para nos alertar. Abre os olhos à luz. Presta atenção. Cuida do que realmente é importante. Cuida do que tu vais levar para o outro lado. O que vai pesar na balança quando eu estiver, quando eu desencarnar? O que eu vou levar? O que vai ser importante? O que para Deus é importante? Eles te dirão com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Todas as coisas, essas vaidades, essas paixões, essas coisas que a gente perde tempo, perde sono, dando valor, querendo conquistar, isso tudo fica no túmulo junto com o nosso corpo, gente. O que a gente vai levar? Por que nós estamos arrumando a mala para viajar para a nossa pátria espiritual? O que nós estamos colocando nessa mala? Vamos prestar atenção, né? Mais uma chamada um puxão de orelha. Dirão que nesta, quer dizer, será maior o que for menor entre os pequenos deste mundo. Olha que lindo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusarem da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do Eterno. Olha que lindo, o que mais amou é o que mais será amado. O que mais auxiliou é o que mais será auxiliado. Quem assistiu o filme Nosso Lar, né, me chamou bastante atenção, a um que rezou pelo André Luiz foi aquela, a esposa, né, do homem que lhe atendeu, não queria atender, mas aí a secretária dele meio que obrigou. Então, ela que se preocupava, ela que lá, depois que ela chegou lá também, cumprimentava ele, gostava dele, ele não tinha nem amigos, sabe? Então, assim, o que que adiantou? Acho que a vida de André Luiz é também um grande exemplo para nós. Olha tudo que ele deu valor aqui na Terra. E nem, sabe, quem que rezou por ele? Quem se preocupava? Nem a própria família, gente. Tão ruim que ele era, sabe? Ruim no sentido assim, não deu valor para ninguém. Só queria ser importante, ganhar dinheiro, ser, né? Então, gente, tá ali, olha o que que os espíritos estão nos dizendo. Quem foi o menor entre os pequenos deste mundo será o maior lá. O que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Então, humildade e caridade, gente. Esses são os títulos de nobreza. Ai, Helena, eu não sei como fazer isso, sabe? Eu não sei como ser humilde, porque, né, eu vou fazer caridade, mas daqui a pouco eu estou pensando, nossa, sabe? Eu mesmo estou me vangloriando porque eu estou ajudando. A gente tem esses vícios todos, mas a gente precisa começar a mudança. A gente precisa, como eu disse, alertar, não, ficar atento. E quando esse pensamento vier na nossa mente, nós precisamos substituir imediatamente por outro, não ficar alimentando isso. De tanto substituir por bons pensamentos, vai virar um hábito. Como é que eu posso fazer isso? Então, isso até como o Jorge costuma falar, é questão de criatividade. É usar essa criatividade, essa potência que eu tenho, a vontade. Tudo nasce da vontade. Se eu me determino, não, eu vou, a partir de hoje, eu vou combater. Não vou mais me deixar dominar por isso. Eu vou substituindo esses pensamentos, principalmente na questão assim, ó, todos somos iguais. Que importância tem isso para o meu espírito? Ai, mas eu estou desejando tanto um cargo, vou levar para o outro lado? Que importância tem isso para a minha vida espiritual? Nenhuma. Então, eu não quero. Sabe, gente? A gente tem que começar a fazer desse, digamos assim, começar a nadar a favor, porque eu já falei também num outro momento, que quando a gente se resolve, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, quando a gente decide seguir o reto caminho, toda uma avalanche de ajuda vem a nosso favor. Então, que a gente queira mudar. Gente, era isso. Terminamos.
Eu falei demais, né? Deixei vocês falar, mas espero que a mensagem tenha sido dita, né? Agradecer a esses bons espíritos que tiraram o seu tempo, né? Que se preocupam com a gente, que estão ali sempre dando bons conselhos, chamando a atenção, dando puxão de orelha, que pelo menos faça algum sentido para nós, que a gente passe a pensar de forma diferente. Era isso. Alguém gostaria de fazer o encerramento ou fazer algum comentário? O Jorge hoje nem deu boa noite para ninguém, né, Jorge? Já saiu, não? Não, eu tô Jorge? aqui. Aqui quando eu entrei, você já estava dando aula, eu não quis interromper, tá bom? Mas estava aqui prestando atenção a tudo. Tá tudo maravilhoso. Amém. Vamos agradecer os bons espíritos, né? Pode fazer encerramento Parabéns. para nós? Eu E, posso. então, Vamos tá lá. bom. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia maior. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Nesta prece pedimos permissão e damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Obrigada. Grande Obrigada, abraço, gente. gente. Obrigado, boa noite a todos. Parabéns, Helena. Estava Boa muito bom. noite. Agradecemos ao